Oi, gente, tudo bem? Quem que é a Laura? Eu sou venezuelana, tá? Eu moro no Brasil há 20 anos. Eu cheguei aqui no ano 98 e na Venezuela a gente tem uma cultura bem católica. Só que eu sou uma médium assim bem forte, né? E isso eu tenho desde criança, tá? Então assim, desde criança eu tenho essa questão de ver entidades, até de ver o que ia acontecer, sentir algumas coisas. Só que lá na Venezuela, naquela época, não tinha essa questão de cultura espírita, né? Então, assim, era muito difícil para mim conviver com essa questão, tá? Então, assim, imagina, né, uma pessoa com uma mediunidade onde você não é orientado, né? Isso acontece ainda muito aqui no Brasil também, mesmo que a gente tenha uma cultura bastante espírita, né? E de várias religiões, né? Onde o espiritismo é bastante conhecido. Quando eu era criança, eu tinha bastante contato, né? Com algumas entidades, só que ninguém acreditava, né? Isso eu acho que é muito comum para muitas pessoas. A minha mãe, ela ficava assim, acho que um pouco às vezes, ela acreditava, mas não acreditava, né? Aquela coisa para não querer falar assim, nossa, essa menina tá doida, né? Mas assim, eu lembro que ela me enchia de pedras de quartzo para me acalmar. Eu lembro que me levavam em igrejas, mas assim, era uma coisa que ia muito contra a minha essência, né? Quando as pessoas vão contra a essência, elas vão criando, digamos que, algumas mágoas dentro. A gente vai criando, às vezes, algumas máscaras que vão contra nós mesmos. Então, assim, eu cheguei ao Brasil, né, por diversas questões, com 18 anos, e foi aí que eu conheci a religião espírita. Antes disso, quando eu tinha 17 anos, eu previ a morte do meu padrinho. E eu me senti muito culpada. Me senti muito culpada porque não tinha contado para ninguém. E aconteceu tudo exatamente do jeito que eu tinha visto. Só que eu não entendia o porquê. Aí eu pedi muito, muito para não ver mais nada. E aconteceu, não vi mais nada, né? Durante 6 anos eu não vi absolutamente nada, não senti nada. Só que com 24 anos de idade voltou toda essa mediunidade, só que 3 vezes mais forte. Então assim, eu andava pela rua e via, sentia, eu sentia as questões das pessoas, os ambientes, né? Hoje, claro que hoje eu tenho um entendimento muito maior, que hoje eu entendo que tudo é uma energia, uma frequência, né? A gente acaba se conectando, né? A energia das pessoas, dos lugares, a gente está todo emaranhado. E aí eu comecei a procurar uma ajuda, né? Logicamente que essa ajuda a gente vai em muitos psiquiatras. Aí eu ia de psiquiatra em psiquiatra procurando ajuda e eu era diagnosticada de bipolar. Onde eu era receitada com vários remédios, né, reguladores de humor, e enquanto mais remédio eu tomava, ou eu ficava muito dopada, ou eu tinha uma expansão de consciência muito maior. Então, assim, graças a Deus, né, eu caí num médico, assim, incrível, né, que até hoje, assim, eu tenho um agradecimento muito, muito grande. O nome dele é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu lembro a primeira vez que entrei no consultório dele, ele olhou para mim, pôs a mão no queijo, assim, olhou, nossa, que casinho interessante. Ele sentei lá e ele falou para mim, nossa, você não tem nada, o teu caso é totalmente espiritual. Então, aos poucos, ele foi retirando meus remédios e ele foi me tratando somente com passes espirituais. Aí eu assisti às palestras, eu fui tomando passes espíritas, fui estudando muito. A primeira coisa que eu lembro que ele fez foi fazer uma ressonância magnética. E através da glândula pineal ele foi estudando a minha mediunidade. Eu fui trabalhando com ele a questão da mediunidade, dei passes espíritas na clínica Pineal Mind, né? E aí, aos poucos, graças a Deus, assim, eu fui me curando. Na verdade, assim, eu chamo hoje de não chamaria nem de cura, foi um conhecimento do meu eu, né, da minha essência. Então, assim, eu recomendo todas essas pessoas que têm essas questões de espiritualidade, né, até de depressão, né, porque eu cheguei nele com uma grande depressão, que elas procurem, né, o caminho espiritual. Claro que sempre
né, com acompanhamento médico. A gente não pode ser irresponsável de deixar de ir num médico. Às vezes a gente precisa de uma medicação, sim, mas o caminho espiritual hoje eu acredito que é o mais indicado. Tanto que hoje a obsessão espiritual é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, graças ao Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele tem CID, tá? Ele é o CID F44.3. Então, assim, vamos procurar a cura através da espiritualidade, tá? E o que é a espiritualidade? É simplesmente uma frequência, uma energia, tá? Se nós aprendemos a nos conectarmos com nós mesmos, a gente tem a cura com certeza, tá bom? Gratidão, um beijo enorme.